Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 4. Eu quero dar continuidade à mensagem da semana passada. Nós temos falado orações por um avivamento, é o meu tema geral. Semana passada eu falei um pouco com vocês sobre, o meu tema foi uma fé extraordinária. Hoje eu quero continuar nesse tema de uma fé extraordinária. Semana passada nós lemos Romanos 4, e hoje eu quero ficar novamente em Romanos 4, mas eu quero destacar apenas um versículo. Apenas um versículo de Romanos 4. Eu mencionei, se você quiser ouvir aquela mensagem, pegue o CD, o DVD e ouça, porque não tem tempo, nós não temos tempo de reprisar tudo. Mas eu falei que o Deus que cremos, que não é um outro Deus, é o Deus Criador do céu e da terra. Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu disse que nós não podemos nos enfraquecer na nossa fé, e nem dar lugar no nosso coração à dúvida e nem à incredulidade. Destaquei o meu tema de uma fé extraordinária, a vida de Abraão. E hoje eu quero dar continuidade, continuar falando sobre essa fé extraordinária de Abraão. E hoje eu quero, partindo do pressuposto que vocês já ouviram, que nós não podemos duvidar, que nós não podemos vacilar, que nós devemos crer em Deus, a mesma fé que tinha o pai da fé. Ou seja, se ele é o nosso pai da fé, nós devemos seguir os seus exemplos. Eu quero ler novamente o versículo de número 17 com vocês. Evangelho, ou melhor, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 17. Alguns chamam o Evangelho de Paulo aos Romanos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Hoje eu quero falar com vocês sobre chamar à existência aquilo que não existe, ou chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Amém? Isso é uma fé extraordinária. Isso é uma fé extraordinária. Essa semana, uma irmã ligou para mim, e enquanto falávamos, e ela compartilhava ali as suas agonias, as suas dificuldades, e eu sei das lutas em que ela e muitos irmãos passam. Enquanto ela abriu o coração dela, num dado momento o Espírito Santo colocou esse pensamento na minha mente, no meu coração, sobre fé. E eu disse assim para ela: minha irmã, eu entendo tudo o que você passa, eu imagino as dores que você tem. No entanto, eu quero te dizer que você só vencerá esses obstáculos se você continuar olhando com muita fé em Jesus Cristo. Ele é o teu tudo, a razão da tua vida. No momento em que você tira os olhos de Jesus, no momento em que você tira os olhos do Senhor, daquilo que Ele pode fazer, e você começa a se ater na dor, na dificuldade, nas objeções, a sua fé começa a enfraquecer. Porque quem é que não tem dificuldades? Quem é que não tem limitações? Quem é que não se sente limitado na sua vida? Quem é que não tem provações? Todos nós temos. Mas eu quero te dizer, querido, que nós temos alguém especial sobre nós. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. E ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E ele pode todas as coisas na nossa vida. E os nossos olhos têm que estar fitos nele, colocados nele. Enquanto eu falava isso, eu sentia uma unção saindo de mim, e como que visitando a irmã,
lá na casa dela, porque eu via que a voz dela já estava mudando, as palavras dela já não eram mais palavras somente de choro, mas agora eram palavras de ânimo e de esperança. Querido irmão, querida irmã, quero dar continuidade a esse tema de uma fé extraordinária, olhando para a vida de Abraão, porque eu vejo na vida dele alguém que tinha de tudo na sua vida para ser um fracassado, e ele se torna um grande exemplo de homem e homem de fé. Homem de fé, o pai da fé, o pai não apenas de um povo, mas um pai de muitas nações, um pai que realmente tem muito a nos ensinar, um pai que tem muito a deixar exemplos para cada um de nós. O versículo de número 13 diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Presta atenção. Abraão, por ter crido em Deus, tornou-se herdeiro do mundo. É o que está escrito aqui no versículo 13. Ele tornou-se herdeiro. Sobre Abraão, uma nova história começou a se iniciar na humanidade. E eu quero hoje dilatar essa compreensão, e por isso que a minha tese que eu quero defender hoje aqui com vocês, hoje ela é mais pragmática. É chamar a existência daquilo que não existe. Não é confissão positiva, não é isso. Não é declarações, muitas vezes, de crendices tolas, não é isso. Eu quero extrair do versículo 17, essa última expressão, de chamar as coisas que não são como se já fossem, porque se Abraão é o pai da fé, e a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 8, no versículo de número 39, Jesus disse assim: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Que obras que Abraão começou a praticar para se tornar pai da fé? Na realidade, a obra que ele fez não foi uma obra propriamente dita, foi um ato, o ato de fé. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado como justiça. A partir daquele ato de fé, então Abraão começa a ter atitudes baseadas naquele ato de fé. Então, o texto aqui de João 8:39 está dizendo: se somos filhos de Abraão, devemos praticar as obras que Abraão pratica. Qual foi a primeira obra dele? Crer em Deus. Uma fé absoluta, uma fé plena, uma fé realmente totalmente entregue a esse Deus invisível, a esse Deus que se revela a nós por meio da sua palavra. E essa fé gera em nós obras. Tanto é que o texto de Romanos 4 vai falar sobre a justificação por meio da fé. E aqui o apóstolo Paulo, dando um resumo desse capítulo, ele vai dizer o seguinte, que tudo o que aconteceu com Abraão não foi por causa da lei. Aliás, não existia lei. A lei veio depois. Abraão não foi justificado por causa da circuncisão, mas a circuncisão nasce por causa da fé. A circuncisão nasce por causa da fé, ou seja, traduzindo aqui de uma forma simples, podemos ter práticas religiosas sem ter fé genuína. Qualquer pessoa pode ser um religioso, mas a fé genuína gera obras poderosas. Amém, igreja? A fé genuína que introjetamos dentro de nós por meio do Evangelho, por meio das Escrituras, geram obras, e essas obras se perpetuam como uma ligação, uma demonstração da nossa fé genuína. A nossa fé piedosa, a nossa fé em Deus, a nossa fé no Senhor, na palavra dEle, realmente gera atos poderosos.
obras poderosas. Mas eu posso ser alguém que tenho obras, mas não tenho uma fé genuína em Deus. A minha fé é muitas vezes uma fé rasa, que na primeira tribulação eu troco de igreja, ou eu troco de Deus, ou eu troco de crença, porque a minha fé está baseada no que eu acho, no que eu penso, e não está baseada em Deus. Isso é muito importante você pensar. Em quem você tem crido? Você tem crido realmente em Deus? O seu coração está firmado verdadeiramente no Senhor? A sua vida pertence a Deus? A sua alma é dele? O seu coração crê nele poderosamente? Ou você só tem atitudes religiosas, práticas religiosas? Se você só tem práticas religiosas, as práticas religiosas, elas têm data de validade. É uma fé com data de validade. Em pouco tempo, você naufragará. Porque a nossa vida, ela terá sempre muitas batalhas. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que nos faz triunfar, o que nos faz perseverar, o que nos faz irmos além, é a nossa fé inabalável em Deus, na palavra dEle, nele, como nosso tudo, a razão da nossa vida. Quando realmente temos isso, naturalmente essa fé aflora em atos, em gestos, em atitudes, em obras. E aí vem todo o sentido de fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com você sobre o que Deus tem de especial para cada um de vocês. O que Deus tem de especial para cada um de nós? Porque Deus tinha um plano especial para Abraão. Qual era o plano de Deus para Abraão? Que ele seria pai de uma nação muito grande. Que mais? Que ele seria rei? Não. Que ele seria sacerdote? Também não. Que ele seria pai de muitas nações e pai de uma nação especial pela qual Deus se revelaria a toda a humanidade. Isso que Deus tinha para Abraão. E Abraão, então, tinha uma promessa. E ele acredita nessa promessa. Ele acredita de tal forma que ele, então, faz a obra da circuncisão. Ele mesmo inaugura a circuncisão entre o seu povo, como um ato de fé, como um ato de obediência. Mas não somente isso. Quando Deus fala para ele, ele sai obedecendo o que Deus tinha dito para ele. Vem cá, o que Deus tem de especial para você? Porque, como eu disse, a minha tese é chamar à existência as coisas que não existem. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. É muito vago isso. De repente você começa, o que seria, explicando um pouco essa tese, o que seria chamar à existência? Irmãos, é pintar um mundo, ou uma vida, ou um lar, como Deus sonhou para você. Como é a sua vida? Como é o seu lar? Como é a nossa igreja? Como é a nossa sociedade? Chamar à existência as coisas que não existem é o que acontecia aqui com Abraão. Ele já era velho. Ele já era um homem rico, próspero, mas ele não tinha filho, ele não tinha descendência. E você sabe o que é isso? Você que tem filho. Você que tem filho único sabe o quanto você protege isso, porque é o seu descendente, só tem um. A sua história vai se perpetuar por aquele um. Quem ainda não teve o prazer de ter um filho, uma filha, sabe, não tem essa alegria de poder dar continuidade. Ter descendência ainda nos dias bíblicos era perpetuar o seu nome, perpetuar a sua história, as tuas conquistas. Então Abraão, ele não tinha descendência, mas Deus disse, olha, você vai ser pai de muitas nações. E ele então começa a caminhar em cima dessa promessa, chamar à existência o que não existe. Vou tentar traduzir aqui para vocês. Imagina que alguém chegava para ele, por exemplo, e olhava para ele e falava assim,
você crê em que Deus, Abraão? Em que ídolo? Ele diria assim, eu creio no Deus Criador do céu e da terra, em um único Deus. E o que te fez sair da tua parentela, de Ur dos Caldeus? Foi porque esse Deus, Criador do céu e da terra, se revelou a mim. E Ele disse para eu sair com a minha família. Aí talvez essa pessoa chegasse para ele e perguntasse assim, mas você já era muito próspero, muito abençoado e rico lá. Aí Abraão responderia, mas Deus disse para mim que eu ia ter muitas nações, e que eu ia possuir uma terra, e que era para eu ir ao encontro dessa terra, e agora eu estou nessa terra. E Deus me prometeu que eu teria uma herança, filhos. E aí essa pessoa chegava para Abraão e falava assim, isso eu estou dizendo hipoteticamente, irmãos. Eu estou construindo uma ideia do que de fato provavelmente aconteceu. Mas Abraão, você já é velho, você não tem filhos. Aí ele diria assim, ainda, porque tudo que eu fiz acreditando no que Deus tem para mim. Tudo que eu fiz porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em outras palavras, o que não existe, vai existir, não existe ainda, até esse momento, mas logo em breve existirá, acontecerá. O que não é, virá a ser. As coisas que não são, tornarão realidades, porque Deus disse para mim, e eu acredito. Aí a pessoa diria assim para ele, mas você está velho, a sua mulher está muito velha. E ele responderia, como Deus vai fazer isso? Eu não sei. Ele criou Adão e Eva, Ele vai me dar o meu Adão, Ele vai me dar o meu herdeiro, é promessa dEle. Mas você acredita tanto? Acredito, porque eu saí de uma terra longínqua, caminhei por anos até chegar nessa terra. Cheguei nessa terra, Deus me deu essa terra. E Deus tem me guardado nessa terra. Deus tem me protegido nessa terra. Deus tem me abençoado nessa terra. Deus tem se revelado a mim nessa terra. Certa ocasião, Ele disse para que eu olhasse para os céus. E Ele disse, assim será a tua posteridade como as estrelas no céu. Ele disse para eu olhar para as areias da praia do mar. Ele diz, assim será a sua descendência. E eu acredito nesse Deus que tem cuidado de mim até agora. Aleluia. Mas não existe nada disso ainda, porque por meio da minha fé nele, vai existir todas essas coisas. Queridos, ele caminhava em cima dessa perspectiva. Ele não tinha dúvida disso. E eu quero te dizer o que Deus tem para você. O que Deus disse para você. O que Deus se revelou a você. O que Deus disse que você faria. O que Deus te ministrou na sua alma, no seu coração. Irmãos, quando Deus me separou para o Evangelho, eu me via pregando para as pessoas. E eu sou de uma natureza introspectiva, eu não sou de uma natureza que nasci como um pregador, aquelas pessoas que já falam, se destacam na escola. Não, longe disso. Minha família é uma família simples, eu vim de família muito pobre, e meus pais sempre muito acanhados, muito tímidos, e eu sempre fui dessa natureza. E logo depois que eu me converti, Deus começou a inflamar o meu coração com uma mensagem, a mensagem do Evangelho. E eu me via pregando em todo lugar. Eu pregava no trem para mim mesmo, eu pregava no serviço para mim mesmo. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Por quê? Porque era o Senhor já me preparando para aquilo que Ele tinha para mim. Em outras palavras, chamava à existência um ministério que para mim não existia, mas num dado momento Deus me confirmou aquele ministério. Num dado momento o Senhor me separou e aqui estou fazendo a obra dele. Não existia, mas passou a existir. Por quê? Por meio da fé em nome de Jesus. O que Deus disse para você, o que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem prometido para você, eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você, por meio da fé em Jesus, chame a existência daquilo que não é como se fosse. Ore por aquilo, declare no seu coração, não precise sair falando para ninguém, não precisa. Eu me lembro da história de um missionário, que Deus falou para ele que ele iria pregar nas nações, que ele iria pregar nas multidões. Ele chegou para a igreja dele e falou assim,
pastor, Deus está falando para mim que eu irei pregar nas nações, que eu irei viajar o mundo. E o pastor olhou para ele e falou assim, mas rapaz, você nem prega aqui direito. E ali tentou até apagar um pouco a fé dele, e aí ele começou a ter um destaque na igreja, e de repente, quando foi ver, esse homem foi levado nos 4 cantos dessa terra. Por quê? Porque o sonho não era do pastor, nem dele, o sonho era de Deus. Ele só nutriu aquilo, ele só regou aquilo que não existia, começou a existir dentro do coração dele, começou a existir dentro da alma dele, começou a existir na caminhada dele, e ele começou então a viver aquilo que não existia como se fosse. Hoje, em nome de Jesus, o que Deus um dia falou ao seu coração, o que Deus tem colocado no seu coração, o que Deus tem alinhado na sua vida, o que Deus tem sinalizado na sua alma, o que Deus tem colocado dentro de você como algo importante para fazer para o reino dele, eu não sei. Deus derrama desejos variados nos nossos corações, Deus deseja paixões diversas nos nossos corações, mas uma coisa eu sei, é possível você ver aquilo que não existe e chamar a existência dessas coisas que não são, para que elas tornem a ser. Se você continuar olhando para o Senhor, continuar olhando para Jesus, continuar perseverando, regando a sua vida com fé, com ousadia, no tempo de Deus isso vai acontecer para a glória do Senhor. Houve um homem que ele sonhava com um país que não tivesse racismo, que ele sonhava onde brancos e pretos pudessem sentar nos mesmos assentos, onde pudesse ter igualdade social. E ele teve muitas dificuldades, mas em meio àquele sonho, ele chamou a existência daquilo que não existe, para que pudesse existir dentro dele, e chamou as coisas que não são como que se fossem, e por causa desse homem, hoje os Estados Unidos têm um presidente da mesma categoria que ele. Esse homem foi Martin Luther King. Ele sonhou, Deus derramou dentro dele, como um negro que vivia o racismo, foi morto, mas tiraram-lhe a vida, mas aquilo que não existia passou a existir. Pela primeira vez nos Estados Unidos, um presidente negro. Irmãos, 500 anos de história. Depois de 500 anos de história, por causa de uma atitude de fé, de um pastor, de um homem de Deus, que fez aquele discurso, eu tenho um sonho. Em outras palavras, eu estou chamando a existência do que não existe para que possa ser. Queridos, nós como brasileiros não vivemos esse dilema. Dos nossos maiores ídolos aqui eu me refiro, não necessariamente de idolatria, é o Pelé, é negro. O sábado para o domingo, quase o Brasil parou para ver a luta do Anderson Silva. Nós não temos essa dificuldade na nossa nação. Convivemos com todos os tipos de pessoas, de raças, mas nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos a coisa lá é muito feia. O que para nós aqui é o moreninho, lá é o negro. Quer ver um exemplo? Irmã, você faz chapinha? Lá você já é neguinha, tá? Nos Estados Unidos. É assim que é lá. Lá ou você tem olho azul e cabelo liso, passou uma chapinha, é do lado de lá. Você vê o grau de racismo que ainda hoje tem um pouco lá. Um pouco. Mas como Deus mudou a história do povo americano. Por quê? Porque esse pastor lutou com a sua vida. E eu quero te dizer qual é o seu sonho. O que Deus tem sinalizado no seu coração. Agora, deixa eu falar aqui uma outra coisa importante para você. Você não sabe o que Deus tem para você? Você não sabe? Então eu quero te desafiar, meu irmão. Não seja um cristão a mais, como muitos são. Não viva sem saber o que Deus tem para você. Descubra o que Deus tem para você. Porque quando você descobrir o que Deus tem para você, a sua vida vai ter um sentido muito mais lindo do que já é hoje. Chegou um homem na igreja do pastor Bill Hybel e disse assim: Pastor Bill Hybel, eu preciso que o Senhor fale comigo pelo menos uma vez por ano, dizendo que eu não sou louco. Pastor Bill Hybel,
queria entender e foi almoçar com ele e disse: sim, você não é louco, meu filho. E por que você está me falando sobre isso? E ele disse: pastor, é porque quando chega a virada do ano, lá nos Estados Unidos, diferente do brasileiro, o salário não é medido por mês, é medido por ano. Então eles fecham tudo, a questão anual, os impostos. E esse irmão é muito rico, mas Deus derramou no coração dele que a razão do ministério dele é ser generoso, e então ele destina àquela igreja local muitos milhões de dólares para aquela igreja. E aí chega o contador dele e fala: você é louco de dar tudo isso para a igreja. Aí chega o advogado dele e fala: você é louco de dar tudo isso para a igreja. Aí os amigos dele que descobrem a quantidade do dízimo: você é louco. E aí ele diz: pastor, eu preciso que pelo menos uma vez por ano você sente comigo no almoço e diga que eu não sou louco. Ele: não, meu filho, você não é louco. Porque a razão da vida daquele homem é investir naquela igreja, doando muito mais do que o dízimo e as ofertas, do que muitos de nós fazemos. Deus deu para ele o dom da generosidade, e ele abençoa a igreja local, ele abençoa outras pessoas, e ele vai abençoando e compartilhando. Por quê? Porque é isso que Deus derramou para aquele coração, para aquela vida. Eu não sei o que Deus tem para você, mas Deus tem alguma coisa especial para a sua vida, amém, queridos? Em segundo lugar, quando você começa a descobrir o que você tem que realizar para Deus, o que Deus deseja realizar para você, você começa então a chamar a existência daquilo que não existe como se fosse, porque a partir de então, Deus começa a fazer na nossa vida algo muito maior do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você crê nisso? Abra comigo em Efésios capítulo 3, versículo 20, olha só o que diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina ou sonha. Mas se você não descobre o que Deus tem para você, se você não caminha por fé, qualquer adversidade já te tira da igreja, como você vai ver as coisas que não existem se tornando uma realidade na sua vida? Consegue compreender? Abraão, ele acreditou. Abraão se tornou o pai da fé. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, ele não imaginava que nesses 4.000 anos de história, ele seria tão importante para tanta gente quanto ele foi. Lá no céu, quando ele chegar lá no céu, no desfecho de todo o plano redentivo de Deus, e ele olhar, e Deus vai dizer assim para ele: Abraão, tudo isso aconteceu por causa daquela ocasião que eu me revelei a você. Está vendo essas milhares e milhares de pessoas lavadas e remidas no sangue do meu filho? Você deu o pontapé inicial, Abraão. Uma nação sacerdotal nasceu, Abraão. Reis, profetas, sacerdotes, uma história aconteceu. Um povo, uma nação foi estabelecida, porque você acreditou em mim. E eu poderia imaginar Abraão perguntando assim para Deus: mas Deus, eu imaginava que eram meus filhos. Aí Deus vai dizer: sim, são seus filhos, mas são filhos, netos, herdeiros, nações, reinos. O Messias que veio dessa nação, ou seja, o meu próprio filho, que eu precisava um dia enviar para a terra como segundo Adão, nasceu da sua linhagem, Abraão, porque você creu em mim, Abraão. Ele ressuscitou, redimiu, destruiu o diabo, porque você acreditou em mim, Abraão. Por isso você é o pai da fé. Posso ouvir um amém? Olha aqui a história do povo de Deus.
A história redentiva do povo de Deus, tudo começa por um ato de fé desse homem. Ele não imaginava tudo isso para ele, mas Deus, Ele realiza infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Meu irmão, o que Deus tem para você é algo extraordinário, é algo grandioso. Ah, pastor, mas é só um ensino de escola bíblica. É só um ensino de escola bíblica para as crianças. Quem sabe é o futuro presidente do Brasil que você está ensinando, e que vai dizer assim: lá na minha igreja, quando eu era criancinha, tinha uma tia que falava assim da palavra de Deus, aquele valor entrou aqui dentro de mim, e essa obra social que eu estou fazendo hoje no meu país, foi a lição que eu recebi daquela tia. O galardão é seu, meu irmão, é sua, minha irmã, pela obra que você fez. É infinitamente maior do que podemos imaginar. Ah, mas pastor, eu só canto, eu não consigo fazer nada, eu só sei cantar. Mas muitas vezes lá na eternidade você vai ouvir do Senhor. Você vai ouvir talvez o Senhor dizendo: aquela canção, aquele hino que você cantou, converteu aquelas famílias, e aquelas famílias ganharam aquele bairro. Tudo começou com uma simples canção, com uma simples adoração. Meu irmão, tudo que fazemos para Deus é precioso, tudo que fazemos para Deus é valioso. Está entendendo o motivo pelo qual o diabo se levanta tanto contra a obra de Deus? Está entendendo o motivo pelo qual o diabo tenta tanto te arrancar da igreja, da comunhão, da palavra dele, dos ensinos dele? É porque o diabo sabe que a nossa vida nas mãos de Deus é uma labareda viva. A gente está escrevendo a eternidade. Eu me lembro de uma ocasião que o pastor Bill Hybels estava junto com um general. E ele perguntava os dilemas do general, e o general dizia: não, o meu emprego é muito difícil, porque numa tomada de decisão, eu permito com que morram muitos soldados. E aí o Bill Hybels continuou a conversa, e depois ele pensou: mas a minha ofício, ou seja, a minha profissão como pastor, que não é profissão, mas colocando como uma função, é muito mais nobre do que um general. Porque se o general toma uma decisão errada, vidas morrem. Mas se um pastor toma uma decisão errada, ele determina a eternidade de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Olha como é nobre o evangelho, olha como é nobre o ministério, olha como é nobre a nossa tarefa, como é maravilhoso. A gente está definindo a eternidade de gerações, porque essa palavra que chega a você, não só chega a você, chega ao seu filho, vai chegar ao seu neto, e vai chegar a muitas gerações. Ou seja, se você ensinar errado, você está condenando gerações ao inferno, mas se você ensinar os oráculos de Deus, você está separando gerações para se encontrar com Deus. Queridos, em nome de Jesus, Deus pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo, pensando, imaginando, mas chame a existência aquilo que não é, para que se torne. Se Deus um dia te disse que você faria uma obra, creia em nome de Jesus, não abandone a sua fé. Declare dentro de você: eu vou pregar sim em todas as nações, eu vou sim ser um vaso de Deus, eu vou ser sim um servo do Senhor, eu vou ser sim um atalaia de Deus, eu vou ser sim um ministro, porque Deus disse, Ele vai cumprir. Deus só quer que você se mantenha firme, amado, crendo nele, não crê em você. A sustentação é dele, o poder é dele, a glória é dele, mas em nome de Jesus não vacile, não entregue os seus dons de bandeja para o diabo, não faça isso, porque tudo que Deus tem para fazer por nós é especial e é maravilhoso. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você e eu não temos noções do que Deus pode fazer com todos nós. O apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja,
Deus separa ele, o salva e diz: agora você será apóstolo entre os gentios. Vamos pensar em um minuto aqui a vida do grande apóstolo Paulo. Nós o conhecemos, nós sabemos da grandeza desse homem. Mas no momento da conversão dele, foi um momento a mais, uma conversão a mais. Mas Deus disse para ele: você será porta-voz entre os gentios. E em algumas décadas, esse homem conseguiu abalar o mundo pelo qual ele vivia. Em algumas décadas, a mensagem do Evangelho saiu dos lugares mais remotos e chegou até a capital, que era Roma. Antes de Paulo ir para Roma, o Evangelho que ele pregava já tinha chegado em Roma, e ele já estava doutrinando uma igreja aos romanos, que é essa carta que acabamos de ler. Paulo ainda nem tinha ido lá, mas a mensagem dele já tinha chegado em Roma. E Paulo é a grande biografia de toda a história do cristianismo nesses 2000 anos. É o maior de todos os apóstolos, é o maior de todos os cristãos, é o maior de todos os teólogos, excetuando Jesus, que é o nosso Salvador. De todos os discípulos, é quase que unânime, o maior cristão nesses 2000 anos de história é o apóstolo Paulo, o maior evangelista. Todo o Novo Testamento tem, ou pelo menos mais da metade, o dedo de Paulo. Se nós tirarmos as cartas paulinas, o Novo Testamento fica bom, porque é a palavra de Deus, mas com a teologia paulina, tudo muda. A gente conseguiu compreender melhor a igreja, o reino de Deus. Por quê? Porque esse homem, quando se entregou a Jesus, Deus disse: você sofrerá pelo meu nome, e você irá proclamar o meu nome entre os gentios. E ele chamou à existência aquilo que não existia. Aquilo que não era passou a ser. E nada o impedia. Mesmo quando ele estava preso entre os soldados, ele continuava escrevendo cartas às igrejas, pregando o evangelho aos soldados, pregando as boas novas, fazendo discípulos. Por quê? Porque ele chamou à existência daquilo que não era e passou a ser, e ele viu. E até hoje, o nosso coração é desafiado por esse homem bendito, esse homem maravilhoso, que podemos lá no céu abraçá-lo, claro que jamais adorar, amém, igreja? Mas falar: olha, Paulo, como você nos enriqueceu. Por quê? Porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E em terceiro e último lugar, eu quero que você desenhe no seu coração, escreva no seu coração coisas que você gostaria de fazer para Deus. Que você pinte um quadro na sua alma, no seu interior, e sonhe com isso. E deixe não somente a sua mente frutificar em direção a isso, mas você diga para Deus: Deus, faça-me sonhar os teus sonhos. Faça-me desejar o que tu desejas para mim. E eu gostaria aqui de te dar um viés. Não coloque empecilho, porque Paulo não colocou empecilho para ele, e por isso que o evangelho dele chegou até nós hoje. Abraão não colocou empecilho. Muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre isso, sobre sonhar algo poderoso, e aqui nessa nossa temática que estamos trabalhando já há algum tempo sobre avivamento, eu queria te dizer, irmão, imagine uma cidade de Ferraz de Vasconcelos realmente avivada pelo poder do evangelho. São Paulo realmente avivado pelo poder do evangelho. O Brasil sendo sacudido ainda muito mais do que já tem sido pelo poder do evangelho. Você acredita nisso, irmãos? Eu não sei o que Deus tem derramado no teu coração. Eu não sei o que Deus deseja com que você como pessoa faça. Você como família, nós como igreja, muitas vezes a gente está descobrindo o que Deus tem para nós. Irmãos, o rei Davi, Deus separou ele: você vai ser rei dessa nação. Amém. Mas ele não imaginava que o reino dele seria um reino
tão glorioso, tão grandioso, tão suntuoso, e que da própria descendência dele viria o Messias. Ele não imaginava. Deus promete. E aí ele se humilha diante de Deus, agradecendo a Deus pelas promessas. O reino de Davi foi um reino singular, porque ele não colocou limites. Eu não sei o que Deus tem para você, por isso que eu estou dizendo aqui, projete alguma coisa, busque em Deus algo, pinte um quadro no seu coração, na sua alma, e sonhe com isso, e ore em cima disso, jejue em cima disso, lute em cima disso, pratique essa fé, e deixa Deus fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Lembre que tudo isso não tem limite, porque é Deus quem vai fazer na sua vida, amém, igreja? Não sou eu, nem você, nem a igreja que vai fazer isso, quem vai fazer isso é o Senhor. Ele tem esse poder de fazer isso, Ele tem esse poder de realizar isso. Qual é o sonho que você tem? Deixa eu pintar aqui alguns quadros para vocês. Nós nos orgulhamos de sermos brasileiros. Nós nos orgulhamos de sermos uma nação abençoada. Mas tem hora que nós nos orgulhamos também das nossas vergonhas. Você já notou isso? A gente acaba se orgulhando, ou pelo menos se acostumando. Quer ver um exemplo? Aqui é Brasil, tudo dá de errado mesmo. Nada funciona. Ou é o jeitinho brasileiro. E a gente dá aquela risadinha, como se acostumado com isso. É político. Vai dar o quê? É político. Irmão, Deus pode mudar a nossa nação. Pode ou não pode, gente? Pode. A gente está vivendo um caos na segurança pública. A gente vive um caos na política. Irmãos, eu acredito. Não estou fazendo isso como... Eu acredito que Deus pode mudar os políticos brasileiros. Eu acredito nisso. Pastor Rai, isso é uma utopia, que nem quase o Éden. O que aconteceu com a vida de Levi, o publicano? O que aconteceu com a vida de Zaqueu, outro publicano? O que aconteceu com a vida de Paulo, um perseguidor e assassino? Se transformaram em grandes homens de Deus. Deus pode mudar a nossa nação, amados. Hoje, o caos que a gente tem na saúde, amanhã a gente pode falar assim: eu não acredito que eu ainda vi o meu país funcionando a saúde, funcionando a segurança, funcionando o socorro aos necessitados, às crianças que estão marginalizadas. Deus pode mudar a nossa nação. Deus pode fazer coisas maravilhosas, surpreendentes, especiais, e Ele está esperando quem é a igreja dEle, eu e você, orando em cima disso, declarando isso, sonhando com isso, vendo pessoas realmente fazendo grandes obras para Ele. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer com que empresários que hoje são, eu diria, pessoas avarentas que querem só para si, amanhã se convertam e se transformem em grandes transformadores da sociedade. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer sim com que pessoas que hoje ganham só para si, amanhã invistam na transformação das nossas cidades, dos bairros pobres, fazer um país diferente, onde uma nação louve e glorifique a Jesus. Pare para cultuar a Jesus, para adorar a Jesus, de uma forma plena, abundante, onde o sal salga, a luz brilha, é o poder de Deus. Eu não sei, eu estou pintando esse quadro, é um quadro, mas Deus pode te usar nessa nação, sendo esse veículo de transformação, sendo um porta-voz dEle, sendo um instrumento dEle de justiça social, sendo alguém que transforme vidas, pela pregação do Evangelho, pela educação. Eu não sei, mas Deus tudo pode. Ele pode usar a minha vida e a sua. Ele pode, Ele pode. Chame à existência aquilo que não existe para que passe a existir. Deseje um país diferente, um país alegre sim, um país feliz sim, mas um país com a presença de Deus, um país onde as pessoas se rendam ao Evangelho. E eu acredito nisso, gente, eu acredito que é possível sim, políticos se entregarem, como já na história do cristianismo a gente teve evidências de pessoas que eram muitas vezes corruptas e devolveram parte daquilo que faziam. Por quê? Porque onde o Evangelho chega, ele chega de forma transformadora,
ele chega com essência, ele chega com verdade, ele não chega como uma religião a mais, mas ele chega estabelecendo o governo dele na terra. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Deus. Então hoje eu quero que você chame a existência, sim, nas coisas da tua vida, quem sabe da tua família, quem sabe do teu marido, da tua esposa, que muitas vezes na tua vida é uma âncora, e presta atenção, a gente tem que tomar cuidado com amigos que são âncoras, porque muitas vezes a âncora é importante para nós, no nosso porto seguro, ou no momento de tempestade, mas tem amigos que são âncora, que a gente está andando, e de repente jogam a âncora, e a gente não vai, e muitas vezes essas pessoas acabam nos abatendo, porque de repente você não consegue progredir, e os seus olhos perdem o alvo. Eu quero te dizer, meu irmão, creia que Deus pode mudar esse coração, Deus pode mudar essa vida, Deus pode mudar esses filhos, Deus pode todas as coisas. Olha, arranca a âncora, alguma coisa Ele vai fazer, não fique com medo, olhe para Jesus, sonhe num lar. Você que talvez tenha necessidades básicas, muitas vezes você não tem uma casa, você sofre por causa disso, chame a existência a sua casa em nome de Jesus. Sim, uma porta de emprego melhor, digno, uma vida mais digna, sim, são necessidades básicas. A escala de Maslow já define isso, que nós precisamos de coisas para sobreviver, para alcançarmos os nossos sonhos. Precisamos sim de algumas coisas, mas eu quero te dar um passo além. Depois de conquistar essas coisas, não fique perdido nesse mundo de ganância. Sonhe os sonhos de Deus a cada dia. Tenha os seus desejos como os desejos de Deus, porque eu quero acreditar que assim como foi com Abraão, é o pai da fé, a gente vai se orgulhar de muitas coisas em nome de Jesus, daquilo que a gente fez. Sonhe, deseje, almeje e lute por isso, em nome de Jesus. Chame a existência aquilo que não existe, como se fosse. Caminhe nesse propósito. Eu não sei como tem sido a sua vida, se aquilo que não existe tem já te derrubado. Ah, minha mulher não é crente, pastor, eu não consigo prosseguir. Ah, que pena, filho. Deseje para você prosseguir e vencer em nome de Jesus. E deseje, sim, com que sua mulher se converta e se torne uma labareda viva nas mãos de Deus. Chame a existência, chame, peça isso a Deus. Não existe, essas coisas não acontecem, não. Deseje algo espiritual abundante. De repente você vê na sua família sinais de morte, sinais das trevas, demônios. Então, irmão, lute contra tudo isso e comece a orar em prol de uma transformação na sua vida, no seu lar, dizendo: esse lar é de Jesus Cristo, esse lar é do Senhor, esse lar é de Jesus. Eu não aceito demônio nenhum aqui, bata em retirada, e você vai ver esses demônios batendo em retirada no nome de Jesus, irmão, porque o nosso Deus tudo pode. Pode ou não pode, igreja? Nessa noite eu quero te desafiar até essa fé extraordinária de Abraão, vendo as digitais de Deus aonde a gente vai, para a glória do Senhor, porque depois que Ele faz tudo isso, o nosso coração é regado de alegria, a gente começa a glorificá-lo mais e mais, e mesmo que demore, não tem problema, a gente vê Ele do nosso lado. Chame a existência as coisas que não existem como se fossem, caminhe em fé nisso, ore em cima disso, e lute pela causa do Evangelho, porque Deus vai te recompensar em cada ato, em cada gesto, em cada atitude, amém? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e peça agora para Deus: Deus, me ajuda, Pai, a ver a minha vida de uma forma extraordinária como foi a vida de Abraão, a realmente crer em Ti e ver as coisas que não existem como se elas existissem a partir da promessa que o Senhor deixou para mim. Irmãos, a Bíblia é um livro de promessas. Deus tem muitas promessas para mim e para você. Deus prometeu que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Deus prometeu que você, onde fosse a planta do seu pé, ali seria um lugar abençoado, onde tocasse ali seria um lugar abençoado. Deus prometeu que você seria luz,
que você seria proclamador da verdade. Deus prometeu que você seria um filho dileto, bendito aonde você fosse. Então comece, irmão, a se apropriar de cada promessa de Deus, declarar para você no seu coração, assim como Abraão creu, creia que Deus vai fazer tudo isso na sua vida em nome de Jesus. Se você crê, irmão, que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, ore comigo agora e peça a Deus, faça-me orar, buscar aquilo que o Senhor tem para mim, buscar algo especial da tua parte. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua palavra ao teu povo. Fala ao teu povo, Pai, fala ao teu povo coisas específicas e especiais que o Senhor tem para cada um deles, para cada um de nós. Não deixa colocarmos limites. Se alguma coisa tem nos tirado do teu caminho nessa noite, retira, Pai, em nome de Jesus. E faça grandes obras no meio da tua igreja, no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo. É assim, Senhor, que eu oro. É assim que eu te peço. Revela a tua vontade aos teus filhos. Mostra o que tu tens de especial para cada um deles. Aqueles que ainda não entenderam o teu propósito, mostra. Como tu falaste a Abraão, fale ao coração deles e delas. Desperte esses corações. Assim como o Senhor fez na vida de Abraão, infinitamente mais do que ele pediu, pensou, imaginou. Faça conosco também para a tua glória, Senhor. E assim, Pai, como Abraão escreveu na tábua do seu coração esse desejo, esse sonho de ser pai de muitas nações, e ele continuou vivendo em cima dessa promessa. Faça-nos desenhar na tábua do nosso coração um sonho, como se nada fosse impedir aquele sonho, e faça-nos lutar para que o teu nome seja glorificado, para que o governo do teu reino seja estabelecido aqui nessa terra enquanto vivermos, para que possamos ver um Brasil diferente, São Paulo diferente, Ferraz de Vasconcelos diferente, nossos lares diferentes, nossas vidas diferentes, para a tua glória. É assim, Pai, que eu te peço, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?